Olá, meus nobres. Esse é o primeiro vídeo do canal que eu não uso nenhum roteiro, o que é honestamente impressionante. Vai ser um vídeo um tanto quanto preguiçoso, porque aconteceu umas coisas aqui e basicamente, resumo da ópera é que eu entrei numa faculdade e agora meu tempo tá sendo destinado a outra coisa além do canal. Então é claro, pra manusear esse tempo eu pretendo fazer uns vídeos um pouco mais simples até eu finalmente conseguir a maldita câmera. Aí sim eu vou conseguir fazer os meus vídeos que eu sempre quis fazer, cinemáticos e blá blá blá. Eu selecionei tipo umas 50 perguntas, eu juro. Então talvez esse vídeo seja um pouquinho longo, mas simbora. O Sir Noob 2173 pergunta: não consigo ler esses nomes a sério, cara. Se um dia você caísse na real, que o que você faz não dá lucro, não dá retorno, porém você ama o que faz e não se arrepende disso, você continuaria? Desistiria? Dedicaria um tempo para mudar ou tentar outras fontes de renda? Eu me sinto perdido, morando sozinho e ainda assim um trabalho que toma 9 horas e meia do meu dia. Não tenho lucro suficiente para nada, porém eu amo tanto esse trabalho. Eu fico perdido sem saber onde andar, o que fazer, quem ouvir, só quero essa forcinha. Obrigado, mano. Sabe, existe um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Esse livro aí fala sobre maneiras de como você pode aperfeiçoar o seu trabalho, deixar ele mais produtivo, trabalhando menos horas e ganhando a mesma coisa, ou se duvidar até mais. E cara, muita gente largaria oportunidades incríveis só pra continuar trabalhando no que elas amam de verdade, genuinamente. Então cara, se você ama o seu trabalho, encontre formas de fazer esse seu trabalho ser menos exaustivo, ser mais produtivo, faça com que você consiga trabalhar menos e ao mesmo tempo ganhar mais. Inclusive, eu deixo aí a recomendação do livro caso você queira ler. Trabalhe 4 horas por semana, eu esqueci o nome do autor. Me perdoa, vai pesquisar. É isso. Na Giovana perguntou: você estuda ou pretende estudar psicologia? Sei que é uma pergunta bem aleatória, mas pelos seus conselhos sobre dieta, fazer amizade, saúde mental e entre outros, e também pelo seu jeito de falar, eu fiquei me perguntando se você é psicólogo ou estuda psicologia. Carinha feliz. Bom, eu comecei a estudar recentemente neurociência, mas não, meu sonho não é virar psicólogo, muito pelo contrário, eu quero ser matemático, se possível. Mas eu acredito que é compreensível se achar que eu sou um psicólogo, até porque eu falo muito sobre saúde mental e, enfim, coisas que podem ajudar na ansiedade, no estresse. Só que eu estudo esses tópicos mais pra saber a ciência por trás do cérebro do que realmente pra ter uma profissão em cima disso. Ítalo Farias 2252 pergunta: como lidar com a pressão emocional na caminhada da disciplina? Por exemplo, superar uma relação ou um vício. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal e varia de pessoa pra pessoa, honestamente. Mas até onde eu percebi, a pressão emocional sempre tá concomitantemente trabalhando com medo. E é claro, uma pitadinha de ansiedade ali, óbvio. Por exemplo, um usuário de drogas tem medo de que a heroína vá acabar. Um usuário de pornografia tem medo de que a pornografia vá acabar. E alguém que tem medo da morte tem medo de que a morte vai chegar. Então, a gente tem que parar de ter medo e exercitar a mente com a leitura e os outros diversos hábitos que eu já falei nesse canal. A meditação é um deles, por exemplo. Emigrante 1 pergunta: quando os desejos e interesses morrem, você acha que devemos tentar recuperá-los? Honestamente, a resposta é até que bem óbvia. Sim, a gente tem que tentar recuperá-los. Mas às vezes, no meio do caminho, a gente vai encontrar um desejo que vai sobrepor a necessidade do outro desejo. E na maioria das vezes, esse vai ser o desejo que vai definir uma profissão no futuro. Então, se vale a pena seguir essa profissão, siga. Porque eventualmente vai dar certo. É só você se esforçar bastante. E aí, quando dá certo, você pode voltar àquele outro desejo que você tinha antigamente como um hobby e exercitar ele hoje. Porque agora você tem o tempo, agora você tem o dinheiro, ou sei lá, o que for. MathGab09 pergunta: o que você acha de uma escola que faz você ficar das 7h30 até as 4h50 nela? Porque depois dela você ainda tem que fazer o dever de casa que foi passado pelos professores? Já tem um vídeo no meu canal dando essa resposta que você quer ouvir. Mas sim, eu odeio esse tipo de escola. Ensino integral. Act 9478 pergunta: primeiramente, oi. Será que a vida pode ser considerada fácil após você aprender sobre como lidar com todos os seus problemas no seu alcance? Olha, hoje em dia o nosso padrão de vida é bem mais alto do que 200 anos atrás. Então, como a gente tem acesso a bastante coisa, obviamente nós temos mais tempo para se exercitar, para ler, estudar, enfim. Então, na maioria das vezes, esses problemas estão relacionados à disciplina. Por isso que várias pessoas são meio que preguiçosas hoje em dia. Então, saber lidar com os problemas da ansiedade, do estresse, da indisciplina, da preguiça, da procrastinação, enfim, tudo isso vai te ajudar a alcançar os seus objetivos e vai tornar a sua vida bem mais fácil. G209 pergunta: nós fazemos nossas escolhas ou são elas que nos fazem? Partindo do ponto de vista que escolher é inevitavelmente perder algo, tem alguma dica para quem sente-se paralisado diante de escolhas importantes? O maior problema de hoje em dia é com certeza o tempo. A gente gasta nosso tempo de formas burras, literalmente. Por isso que grande parte das nossas escolhas também são meio lesadas.
Então, vamos começar a gastar nosso tempo eficientemente. Vamos parar de dar valor às coisas fúteis, aos vícios. Vamos sacrificar atividades de prazer instantâneo. Assim, focando no que é essencial, você vai conseguir tomar as decisões essenciais na sua vida. Inevitavelmente, quem faz as escolhas somos nós, e não o contrário. Pelo menos foi assim que minha vida funcionou de uns tempos pra cá. Hasler Lima, 5238, pergunta: eu não tenho uma experiência positiva nessa brincadeira. As pessoas que eu tentei fazer isso foram uns bostas comigo. Graças a eles, eu passei a odiar tanto eles quanto isso. Olha, meus pêsames, Hasler. É uma pena ouvir isso. Eu espero que você esteja bem hoje, de verdade. Eu espero que ninguém nesses comentários faça alguma brincadeira com você. Seria uma pena se isso acontecesse, não é mesmo? Thiago Silva, 9695, pergunta: como que faz pra desalugar o triplex que ela alugou na minha mente? Thiago, é uma pena. Mulheres são assim mesmo. Mas não adianta ficar obsessivamente pensando nela. Por isso, é melhor você focar em ser uma pessoa melhor. Vai fazer academia, vai fazer calistenia, vai ter uma alimentação melhor, vai meditar, sei lá. Pra desalugar o triplex, basta destruí-lo e criar um castelo no lugar dele. Boa sorte. LYSHK pergunta: quais os seus dados do cartão de crédito? Não. Nico 2507 pergunta: por que você não me beija? Paia. Ícaro ZZ pergunta: quem é você, Oliveira? Deus Goiaba 4708 pergunta: por acaso esse vídeo é só pra gerar view? Eu não sei o que é view, mas espero que seja o que eu estou imaginando. Cedilha Underline pergunta: você vai responder perguntas? Não. Santonma pergunta: você é feliz? Sim. Matheus Bereano 4933 pergunta: esse bonequinho dançante é feito por sabres de luz? Eu imagino que sim. PD.Henrico pergunta: o que acha sobre a desvalorização do estudo de matérias como história, sociologia e filosofia? Por exemplo, pai, vou fazer história. Aí vem uma reprovação grande em cima da pessoa. De fato, hoje em dia existe uma grande repreensão em cima desses assuntos. Só que a cada dia que passa, eu aprecio mais e mais esses estudos. A história literalmente mostra o que não deve ser feito. A filosofia mostra o caminho para muitas respostas nessa vida. Então, busque por conta própria o estudo dessas matérias. A escola vai te mostrar a alegoria da caverna e vai te dizer que isso é tudo. Então, honestamente, vai lá e pesquisa sobre. É muito melhor do que esperar que a escola vai te ensinar alguma coisa. El Menino 3329 pergunta: você achava que seu canal ia crescer tão rápido como foi? Ou pensou que ia demorar até anos pra alcançar as views e os inscritos que tem hoje? Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu. No dia que eu tô gravando esse áudio, tem 36 mil inscritos. Cara, isso é loucura. Eu mal tava com 1000 inscritos até tipo um mês atrás. Eu sou muito grato a todos vocês, de verdade. Agora, respondendo a pergunta: não, eu nunca imaginei que meu canal ia crescer tão rápido. E sendo bem sincero, eu postei despretensiosamente o meu segundo vídeo e olha o resultado que ele obteve. Eu nunca imaginei isso, então eu nunca realmente esperei que eu ia crescer tão rápido. De verdade, muito obrigado a todos que estão me acompanhando. Eu não sou nada sem vocês. Álvaro Igor Souza 8370 pergunta: o que te levou a criar o canal? Teve inspirações de outros canais no YouTube? Eu percebi que também curte animes. Qual o seu favorito? O que me levou a criar o canal? Bom, foi um youtuber gringo chamado Hamza. Ele fala sobre desenvolvimento pessoal assim como eu, só que o público dele é mais voltado ao público masculino. De resto, eu tenho muita inspiração na edição do Pailin, Oda, Potsoa, Dylan Portigas, enfim, tem vários canais por aí que me inspiraram a editar assim como eu edito hoje. Na minha época de otaquinho nervoso, eu comi One Piece com farinha, e hoje em dia ele é o meu anime favorito. Enzo Alves, de Holanda. Bom, ele fez uma grande história aqui. Pausa o vídeo se você quiser ler, eu honestamente não vou ler isso. Olha, Enzo, eventualmente você vai dar de cara com uma decisão importante na sua vida. Essa decisão vai ser como você vai querer fazer dinheiro com o que você estudou nos anos anteriores. Eu vou falar uma coisa, de fato, você tem que se atentar com o mercado. Só que o mercado ele também gosta de pessoas produtivas. Então se você consegue ser bastante produtivo com o que você gosta, é melhor ainda. Então honestamente, só vai. Você vai ser recompensado no futuro. Só que você tem que ter a mentalidade do vencedor. Quem se esforça mais é quem vai vencer mais. Seu nome é meio suspeito. Como você lida ou lidava com a timidez? Lidar com a timidez pode ser uma desgraça. E foi muito chato pra mim, pelo menos no começo. Que é minha dica pessoal, o único jeito é fazer as coisas difíceis. Então sai do lugar onde você tá e vai em direção a alguém, sem pensar muito. Quando você menos esperar, você vai estar conhecendo uma pessoa nova e vai estar lidando com a timidez ao mesmo tempo. Se tiver uma espécie de show de talentos na sua escola, vai e sobe no palco. Juro pra vocês, foi isso que eu fiz e deu certo. Eu perdi a timidez por causa disso. Lustiner pergunta: vida adulta chegando, como adulto ou quase adulto, quais dicas você daria pra quem tá chegando nessa fase? Bom, eu ainda não cheguei nessa fase, mas se eu for dar uma dica pra quem tá chegando nessa fase, continue estudando pra caramba. Porque querendo ou não, conhecimento é uma dádiva e dá pra fazer muita coisa com ele.
Você não vai se arrepender de chegar aos seus 25 anos e ter uma grande bagagem intelectual pra você poder argumentar, pra você poder ter um bom emprego, enfim. Sua vida vai ficar mais fácil com o conhecimento no geral. E se eu pudesse dar uma última dica, melhore suas habilidades sociais, porque ela vai te ajudar pra caramba no futuro. Crawl669 pergunta: como você vê a sociedade atual? Pra onde você acha que iremos? Tem dois lados de uma moeda. A gente tá se encaminhando ou pra uma sociedade de pessoas preguiçosas que vão ser gordas e vão depender da tecnologia pra sobreviver, ou a gente vai viver tempos difíceis. E bom, eu espero que a gente viva tempos difíceis, porque honestamente, tempos difíceis criam homens fortes. E você já ouviu essa frase 1 milhão de vezes, eu tenho certeza. E se você quiser ouvir minha opinião sobre a sociedade atual, bom, é só você abrir o Twitter e se deparar com a trend em alta Xvideos. Eu acho que já deu pra entender minha mensagem. 8 horas da manhã, olha isso, é o carnaval do Brasil mesmo isso aí. Gush Productions pergunta: quais são seus filósofos favoritos? Eu só tenho um filósofo favorito, o nome dele é Sêneca. Ele é um velhinho maneiro. João pergunta: o que você acha que vem depois da morte? Olha, tem várias teorias que tentam saber o que vem depois da morte. Se o que vem depois da morte é só um vazio, então só vamos aproveitar a vida que nos foi concedida. Eu acho que é melhor, não? Fabiana Bacon pergunta: quais dicas de conteúdo e edição você daria para um canal sobre tecnologia? Olha, não é o meu nicho, mas eu sei um canal bom que pode te ajudar nisso. Eu acho que vocês já ouviram falar no Coisa de Nerd. Você não precisa ter um marido para gravar os vídeos, mas é só você ver o quão carismático ele é falando sobre as tecnologias novas que estão lançando no mercado. Parece que ele fala com mais entonação, mais amor, eu acho. Então aprenda com quem tá no mercado há mais tempo do que você. Essa é a minha melhor dica. Ah, fale sobre inteligência artificial também. É uma boa. Seu pai pergunta: quais os 3 melhores livros que você já leu? O Caminho do Homem Superior, de David Deida, Trivium, As Artes Liberais da Lógica, Gramática e Retórica, da irmã Miriam Joseph, e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Pequeno Diabinho pergunta: como aproveitar o presente, segundo o raciocínio de Memento Mori, sem comprometer o futuro? Tem 2 formas de você enxergar o presente, pelo menos nos dias de hoje. Ou você vive no presente levitando, sem fazer absolutamente nada pra progredir, ou você vive o presente estudando, se exercitando, lendo, meditando e fazendo todos os hábitos saudáveis pra você garantir um futuro melhor. Mas é claro, você tem que saber agarrar as oportunidades no presente. Você vai ter que ler, mas muito mais do que isso, você vai ter que refletir também. Então já começa por aí. Tristan pergunta: como superar alguém que faz falta? Olha, eu conheço várias pessoas que fazem falta na minha vida. Honestamente, ano passado foi o ano que eu mais conversei com pessoas na minha vida inteira. E óbvio, é difícil esquecer as pessoas, só que você vai ter que lidar com isso. Ficar remoendo o passado por coisas que você falou ou que você deixou de falar não vai te ajudar em nada no presente. E é claro, se essa pessoa ainda tá nos seus contatos do celular, é bom você mandar um oi de vez em quando. Você ainda vai conhecer novas pessoas, mas de vez em quando é bom relembrar aquelas antigas memórias que você teve com aquela pessoa. Isso também vai te fazer se sentir grato por ter vivenciado tudo aquilo, e vai ser uma ótima terapia que vai te ajudar a superar essa pessoa. Math the Goat fez um perguntaço aqui, mano, não vou ler isso. Olha, se você quer uma resposta sincera, não tem muito uma resposta. Você vai ter que ir com seu instinto nessa. Não existe uma hora certa pra agir, todo mundo no seu tempo. Mas querendo ou não, você vai ter que agir rápido, senão alguém na fila de espera vai tomar o seu lugar. Emigrante 1, o que é uma vida que vale a pena? Devemos viver meramente pelo prazer? Essa é uma pergunta que se encaixa bem no sentido da vida. Pelo menos pra mim, a vida vale a pena quando você enxerga nas coisas mais simples a felicidade. Quando a gente dá valor até as coisas mais simples e se sente grato pelas coisas mais simples, a gente encontra a felicidade. Quando a gente tem esperança na perspectiva do futuro, seja pelas coisas mais simples ou seja pela própria disciplina, a gente encontra uma vida que vale a pena ser vivida. Então não viva somente pelo prazer. Se você viver só pelo prazer, você vai se tornar uma pessoa fraca. Viva também pelas dificuldades. Afinal de contas, quem viveu pelas dificuldades há 200 anos atrás, construiu um mundo com oportunidades para você estar vivendo hoje. Pedro Henrique, para que serve a culpa e como podemos lidar com ela para seguirmos em frente? Eu acho que a maior culpa que a gente pode levar na vida é não se perdoar, é não conseguir se perdoar por todas aquelas ações que você cometeu no passado que hoje você sente um pouco de vergonha. Talvez aí também entre a culpa por não ter sido um bom amigo, um bom familiar, um bom pai, enfim. Mas da culpa vem o perdão. Utilize o perdão para você poder se tornar uma pessoa melhor. Alzo pergunta: você tem alguma dica para alguém que está enjoado do próprio ciclo, zona de conforto, mas que não consegue sair disso, mesmo querendo sair? Se tem uma coisa que me permitiu sair da zona de conforto, foi a motivação. Eu vi alguns youtubers, eu percebi que eu precisava mudar, e eu comecei a mudar. Eu comecei a escrever um diário, eu comecei a me exercitar, eu comecei a melhorar a minha alimentação. A única coisa que você não pode fazer é entrar numa jornada tentando ser a sua melhor versão. Você nunca vai conseguir, você vai recair toda vez que você tentar. É por isso que existe um ditado: de pouco em pouco, a galinha enche o papo. Então vai com calma na sua jornada.
Começa aos poucos e, enfim, você vai construir a disciplina pra finalmente sair desse ciclo vicioso da zona de conforto. Nathan pergunta: tem algum problema em querer ser alguém normal? Não querer fazer algo grandioso como mudar algo no mundo ou inventar algo surpreendente? Apenas viver a vida de uma maneira confortável e feliz com aquilo que você tem? Não tem problema. A maioria das pessoas vem ao mundo não pra serem Einsteins ou pra serem Stephen Hawking. Viva uma vida normal se você quiser. Ninguém vai te julgar por causa disso. Rotsy pergunta, desculpa se eu falei seu nome errado, vale a pena se afundar em uma carreira mesmo que as chances sejam mínimas? Exemplo, astronauta, dono de uma grande empresa, jogador profissional, etc. Se esse for o seu sonho, obviamente vale a pena. Não adianta você só se afundar no meio do caminho. Aceitar esse risco nem é o maior dos problemas. O maior dos problemas é só falhar no meio do caminho e desistir. Aprenda com as pessoas que já deram certo nessa área. É claro, se esforce também e consequentemente vai dar certo. É só acreditar. Gui Oliveira pergunta: como ter inteligência emocional na prática? Nós homens tendemos a ser mais racionais, então aproveite o seu ser racional, porque quando vir um momento emocional demais, você vai ter o seu racional para te ajudar a bloquear essas emoções. E não normalizem homens emocionais, pelo amor. CZ7452 pergunta: o que você pensa sobre o amor? Amor pra mim é muita doideira, tamo junto. Atena Zero pergunta: o que você acha de rotinas? Elas são bacanas, mas saiba também os seus limites. ArcD9003 pergunta: como nossos antepassados criaram as horas sem saber que horas era? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que você vai ter que usar o Google para responder essa, porque sinceramente eu não sei a resposta. Cone2241 pergunta: estou certo em não me importar com nada? Na minha cabeça nada faz sentido, nada tem valor, tudo foi obra do caos e no final vai todo mundo morrer sem ter mudado nada em lugar nenhum. Essa filosofia se chama niilismo. E bom, você pode não se importar com nada, mas com certeza tem pessoas que se importam com você. Valorize essas pessoas. Guts01 pergunta: o que você diria para uma pessoa que não tem nada? Simplesmente vive em péssimas condições, não tem família nem amigos, absolutamente nada. Bom, eu adoraria dizer pra essa pessoa a seguinte frase: que mesmo nas intransponíveis circunstâncias que você passa na vida, os seres humanos reinventam alternativas e sonham com o mais e o melhor. Logo, onde há vida, há esperança. A esperança é a última que morre. E se possível, nas minhas condições, eu com certeza tentaria ajudar essa pessoa financeiramente. Mesmo que fosse pra pagar somente uma refeição. Um monte de Gs26 pergunta: você consideraria trágico se você simplesmente sumisse da existência nesse momento, sem motivo nenhum? Se eu não me engano, tem um nome pra isso. Se chama morte, e eu não tenho medo disso. Afinal de contas, viva como se você já estivesse morto. Tio Sassori6666 pergunta: pensa, tio, uma benção pra você. Murilo pergunta: como conhecer a si mesmo? Entender a si mesmo, primeiramente, envolve se amar, perdoar o seu passado e, é claro, entrar numa jornada pra se entender melhor, começando pela simples mudança de hábitos. Nessa jornada você vai ter que refletir muito acerca de si mesmo. E bom, eu já disse aqui nesse canal, a reflexão é a base pro crescimento. Daniel Franseca Castelo, não sei, desculpa. Se for possível que cérebros de Boltzmann se formem após a morte térmica do universo e exista algumas probabilidades de um cérebro exatamente igual ao meu se formar, eu de certa forma existiria pra sempre. Eu não sei o que você fumou, Daniel, mas eu achei interessante. Bom, se existe uma mínima probabilidade e essa probabilidade estiver correta, já estamos num paradoxo. Droga. Mas é claro, se isso não acontecer de fato, nos livramos de um paradoxo. Maneiro. Cryo pergunta: quanto mede teu instrumento? Eu não sei do que você tá falando. Gabriel Correia pergunta: você já pensou em fazer uma história? Sim, eu meio que tenho uma história já guardadinha, só que eu ainda preciso concluir ela. Mas eventualmente eu vou soltar essa história em algum lugar. Giovanni Gabriel pergunta: você já teve outros canais? Ou esse é o primeiro? Esse não é o meu primeiro canal. Eu já tive vários canais ao longo do YouTube, só que esse é o único que realmente deu certo. Pelo menos no meu ponto de vista do que é dar certo. Lupito pergunta: vou começar meu canal, como que faz pra crescer no YouTube? YouTube é um grande desafio, é você conseguir manter a consistência, é você conseguir criar uma boa história durante o seu vídeo e, é claro, manter as pessoas presas a ele. Você pode aprender a fazer isso de diversas formas, olhando como outros canais famosos fizeram isso, mas a melhor dica, honestamente, é só começar, porque você vai montando uma comunidade, as pessoas vão se engajando, e aí quando você lançar aquele seu primeiro vídeo bom mesmo, aí sim as pessoas vão ficar loucas e elas vão querer mais. Só que não é pra fazer um vídeo bom e depois o resto for um lixo, você precisa ter consistência nisso. Tunaki pergunta: por acaso você já jogou algum jogo de videogame que você ficou jogando por vários dias ou meses, mas não por diversão, e sim por obrigação de pegar recompensas? Já. Eu tenho história com diversos jogos, a maioria deles nem são tão bons assim, mas honestamente acho que o jogo que mais me prendeu foi Elden Ring. O jogo é muito bom, ele te vicia, mas todo vício é ruim, obviamente.
você se sente recompensado durante o jogo, mas na vida real você se sente culpado, porque você nunca vai ter aquilo que você tem no jogo. Desde que você realmente esteja se divertindo jogando, não tem problema você jogar tipo uma horinha assim no final de semana. Apenas não torne-se um viciado, aí sim vai te fazer mal. E por fim, Marcos Felipe pergunta: você acredita em Deus? Bom, eu sou agnóstico. Pra mim, a existência de Deus não interfere na minha vida e, portanto, não gosto nem de tocar muito nesse assunto. Agora, se um Deus existe mesmo, ele com certeza nos deu algum senso de livre-arbítrio. Bom, eu vou usar esse livre-arbítrio da forma que eu julgar correto e viver uma vida feliz. Por hoje foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. E, bom, eu te vejo na próxima. Tamo junto, meu nobre.